todos e todas. Já estamos no ar, né? Estamos aqui com nossa querida amiga Anne Alencar, cientista, pesquisadora sênior do IPAM, Osmar Bambini, que é um dos diretores da 1,5 graus, uma pessoa super envolvida também há alguns anos aí na Agenda de Fogo. Acho que estamos aqui com a Fernanda também Cabral, né? Fernanda, bom dia, lá de Piracaia, que está revolucionando aí a agenda de prevenção e controle de incêndios no município no interior de São Paulo. Nós vamos conhecer um pouco desse trabalho hoje aqui. Estamos com o Léo aí também? Grande Leonardo Gomes, diretor executivo da Associação SOS Pantanal também, um cara que está mergulhando aí na agenda de prevenção e controle de incêndios, uma experiência enorme aí na prática do enfrentamento desse problema, sobretudo no Pantanal. Estamos com alguns dos melhores nomes aqui do Brasil. E se é do Brasil, eu costumo brincar que é como a seleção brasileira da década de 70, né? Os melhores do Brasil são os melhores do mundo, porque é onde o bicho está pegando, né? Tanto na agenda do desmatamento, na agenda dos incêndios florestais. Então é com uma alegria que eu abro esse webinário aqui em nome do Cacuí Imaflora, né? O Centro de Aprendizagem e Cultura do Imaflora, que está organizando mais uma jornada, que é a jornada GEMIF, que é a Governança e Política pelo Manejo Integrado do Fogo. Então, esse webinário é um webinário de aquecimento de bateria, né? Estamos aqui há poucos dias do encerramento aí das inscrições para a jornada. Nós já estamos com 115 inscritos para a jornada. Tá um sucesso aí de inscrições então a ideia desse webinário é a gente fazer um aquecimento aí dos temas que vão ser tratados ao longo dessa jornada. Então eu falei rapidamente aqui dos nomes que vão falar e eu vou começar. Vamos ter aqui mais ou menos uma hora de diálogo com vocês e também vamos tentar responder, interagir com o público que está nos assistindo. Então, também bom dia a todos e todas aí que estão nos assistindo ao vivo ou gravado. E antes da gente abrir para fazer a primeira rodada aí de falas, eu quero apresentar bem rapidamente. Eu vou precisar compartilhar a tela aqui. Vamos ver se eu já consigo compartilhar a tela com uma apresentação bem rápida do que do que está acontecendo aí no plano nacional, no enfrentamento desse tema. Acho que muitos de vocês sabem que, além de coordenador pedagógico e idealizador dessa jornada, GEMIF, junto com o Imaflora, com o Cacuí, eu também, né, exerço a função, o cargo de secretário aqui na Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento e Incêndios Florestais do Ministério do Meio Ambiente. E a capa aqui é da apresentação que eu fiz lá em Belém do Pará, mas ela está com algumas atualizações, só mostrar um pouco do desafio, né? Mais uma fala mais introdutória para a gente esquentar a conversa. Então, primeiro vamos olhar aqui como é que a gente está vendo a evolução nos últimos praticamente 45 anos, né? Aliás, hoje nós estamos comemorando 45 anos do Sistema Nacional de Meio Ambiente, dando o nome para o auditório do IBAMA de professor Paulo Nogueira Neto. Acabei de sair de lá, uma homenagem ao Paulo Nogueira Neto, foi bem bonita a homenagem. Então, esse quadro mostra os últimos 45 anos a relação de déficit hídrico, né? Que é o quê? A diferença entre o volume de água de chuva e o que evapotranspira anualmente. Então, a gente observa no primeiro quadro acima, né, que até os anos 2000 a gente tem uma relação de saldo positivo, né, em relação à questão hídrica, e exatamente ali, a partir de 2000, a gente observa muito mais vermelho do que verde, ou seja, um processo gradual, progressivo, né, de déficit hídrico, e a partir de 2016, ou seja, nos últimos 10 anos, com três picos de anomalias, né? Anomalias quando atinge um número, é, no caso, inferior a -1, né? -1 ou -2, né? Em direção ao -2, o que a gente atingiu ali em 2024, começo de 2025 também. Então, vocês observem
que no Brasil inteiro essa relação ela é uma relação de déficit hídrico, sobretudo nos últimos 10 anos, e na Amazônia não é muito diferente, né? Talvez na Amazônia um pouco mais tênue, né? A gente observa ali uma certa normalidade até mais ou menos ali 2016 também, e depois de 2016 a gente observa também um grau mais crítico, sobretudo nos últimos 3 anos, né? 2024, 2025 e potencialmente agora 2026. Então, esse é o quadro, vamos dizer assim, que nos mostra que, de fato, a projeção é da situação, né, ser crítica também nos próximos anos, motivo pelo qual é absolutamente necessário uma mudança de paradigma, um aperfeiçoamento, aprimoramento, reforço de toda a política nacional de prevenção e controle de incêndios florestais e manejo integrado do fogo, e não por acaso também a idealização, né, dessa jornada gemífica, cujo propósito é formar lideranças profissionais que possam liderar, né, ações, atividades, intervenções, projetos, programas, iniciativas privadas, públicas, na escala local, regional, estadual, né, ligadas ao manejo integrado do fogo de maneira mais ampla, né? É, esse outro gráfico mostra, e aqui é especificamente para a Amazônia, é o quanto que a gente está perdendo ano a ano, nos últimos 4 anos, de florestas por incêndios florestais, né? Observem aí que o vermelho é o percentual no ano de floresta que foi perdida por incêndio. Em 2022, 7%, em 2023, 20%, em 2024, 27%, em 2025, 38%, ou seja, mais de um terço de toda a floresta perdida no ano passado o foi por queima, por degradação, por incêndio florestal, né? O dado é muito revelador. Se não tivéssemos o grau de incêndio florestal que tivemos no segundo semestre de 2024, porque esse dado de 2025 ele pega segundo semestre de 2024 e primeiro semestre de 2025. O ano fiscal aqui é de 1º de agosto a 31 de julho. Não tivéssemos aqueles incêndios totalmente fora da curva de 2024, segundo semestre, na Amazônia, nós teríamos a menor taxa de desmatamento da história do monitoramento na Amazônia, que é da ordem, né, a menor taxa é de 4.700. Nós teríamos uma queda de quase 25% em relação à menor taxa, que foi a de 2012. Então, o tema incêndio florestal, neste caso aqui para a Amazônia, mas obviamente que não só para a Amazônia, ele vem ganhando destaque, ele é talvez o nosso maior desafio para o atingimento da nossa meta do desmatamento zero em todos os biomas e do cumprimento da nossa NDC, porque se a gente transformar tudo isso em carbono na atmosfera, o impacto é brutal, talvez a Anne possa falar um pouco disso também. Bom, aí são uma série de medidas que vêm sendo feitas desde de 2024, né, medidas provisórias assinadas pelo presidente, aprovou em 24 e 2025 para a prevenção e combate a incêndios florestais na Amazônia e Pantanal, 400 milhões para corpos de bombeiros florestais em 9 estados amazônicos, 150 milhões para corpos de bombeiros no Pantanal e no Cerrado, mais de 30 milhões para prefeituras da Amazônia e do Pantanal também se prepararem para começar a entrar de maneira mais organizada nessa agenda, planos de prevenção e controle dos desmatamentos em todos os biomas, a aprovação e a regulamentação da Lei de Política Nacional de Manejo de Fogo, ainda em 2024, com a constituição e instalação do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo e do CIMAM, que passa a funcionar agora. O CIMAM é um centro que trabalha de maneira mais operacional e o COMIF mais no plano da articulação e regulação da política, né? E o CIMAM, pilotado, né, presidido pelo IBAMA, agora funcionando o ano todo, praticamente, né? Os planos de prevenção e combate a incêndios nos biomas Pantanal e Amazônia, algumas resoluções importantíssimas do Comitê de Manejo Integrado do Fogo, já dizendo como é que a gente vai pegar essa lei e fazê-la acontecer no chão, regulamentando o que são esses planos de manejo integrado do fogo que podem acontecer no nível de propriedade, consórcios de propriedade, municípios, consórcios de municípios, região, territórios indígenas, assentamentos, até no nível estadual, né? E também como é que os planos operacionais de prevenção e combate ao incêndio se articulam com esses PMIFs. A resolução número 3, que trata de medidas preventivas obrigatórias que propriedades privadas, rurais,
devem adotar para também ter um trabalho importante de prevenção na agenda de incêndios, né? E alguns resultados já começam a aparecer. Esse dado é de novembro do ano passado, né? Uma queda expressiva, não só com o ano de 2024, que foi muito crítico, né? Queda de 93% dos incêndios no André, Pantanal, com licença. 75% na André, Amazônia, 62% na Mata a fala dele tá um Atlântica, pouco interceptada aí 41% pela no Pampa, internet para vocês também, né? 12,5% na Caatinga, Caatinga atualizando os dados, dizendo 10%, mas no Beleza. Brasil todo, sim. Eu vou pedir para ele. Estou André, você cortando está me aqui? Pode. ouvindo? Acho que ele caiu aqui. A gente está mandando uma mensagem para ele poder voltar aqui, pedindo para ele diminuir, tirar a câmera, para ver se a gente melhora aqui a qualidade, tá bom? 2 minutinhos aí a gente retorna. André tá de volta na sala. Tá ouvindo a gente, André? Está mudo. Abre seu microfone para a gente poder te ouvir. Tá aberto meu microfone. Não, Melhorou, André. Tá com uma super ó, instabilidade a internet. Talvez seja bom você tirar a sua câmera tá bom, vou e tirar. para compartilhar o seu conteúdo, manda aqui pra gente que a gente compartilha para você. Não, aquele era o último slide. Então, assim, se vocês estiverem me ouvindo bem, eu já quero abrir para a primeira participação. Talvez a gente possa chamar já a Anne Alencar para fazer uma fala aí mais geral, tendo um olhar assim mais, vamos dizer assim, amplo da política no Brasil, na Amazônia, e depois, na sequência, a gente já passa para os demais. Anne, Pode ser? Ah, pode? bem, pessoal, primeiramente é um prazer estar aqui, né, com o André, com o Osmar, a Fernanda, o Léo e o pessoal do Cacuí, falando sobre esse curso, que é um curso muito necessário. E eu acho que eu vou começar por aí, né? O porquê da necessidade da gente realmente focar em discutir a gestão de fogo no Brasil pelas lentes do manejo integrado do fogo, que é uma coisa fundamental para que a gente consiga, né, ter uma paisagem onde o fogo ele deixa de ser um inimigo, né? Nós estamos, e aí quando eu falo sobre isso, eu não estou falando de uma paisagem sem fogo, mas eu estou falando de uma paisagem com o fogo controlado, utilizado de forma correta, né? E sem, que não cause impacto nem para o meio ambiente e nem para as pessoas, né? E para as atividades, assim, humanas. Então, começando por aí, eu acho importante a gente fazer uma viagem, e esse curso ele vai trazer essa viagem, né? A gente passa pela história, do fogo no mundo, né? Na história do planeta, o que seríamos, né, como sociedade se a gente não tivesse, o controle, do fogo. Então, a gente vai passar por aí, a gente vai entender o impacto do fogo nos ecossistemas terrestres, vai ter uma dimensão, né,
do quanto que, por exemplo, os ecossistemas do Brasil representam no que diz respeito à dinâmica, né, de fogo no mundo, o que é bem interessante, inclusive. E nós vamos começar a ir a fundo no que diz respeito à ecologia do fogo, questão do regime do fogo, né, para que a gente possa entender o que a gente está manejando, o que a gente está estudando, o que a gente está tentando governar, né? Então, a partir daí a gente vai também passar pela questão de como monitorar isso, né? E até chegando na questão da governança e da gestão, que eu acho que, então a gente vai ter aqui o Osmar falando um pouco sobre essa questão do monitoramento, das iniciativas de como realmente a gente ter a informação faz uma diferença, né, na decisão, no combate. A gente vai ter o Léo falando um pouco mais da gestão, da questão da construção dos planos de manejo integrado de fogo. A gente vai ter a Fernanda falando aí, né, da experiência que ela tem em relação a essa construção dos planos de manejo integrado do fogo. Então, eu acho que esse curso, ele de fato, ele vai trazer um aporte muito diverso sobre o tema. Então, dando esse preâmbulo, fazendo esse preâmbulo, né, geral, eu acho que o que eu trago aqui, que eu vou talvez trazer um pouco diferente dos colegas, e voltando muito para essa discussão, né, do manejo integrado de fogo no Brasil, a gente tem que perceber que a primeira coisa é que o fogo, a gente tem que avançar daquele ponto em que a gente diz assim, olha, não pode mais usar o fogo ou ter o fogo em nenhum lugar, para um ponto em que sim, podemos usar o fogo, mas temos que ter o controle dele, né, para que não cause danos. E então, com isso, a gente precisa entender também que os ecossistemas, eles, naturalmente, eles têm uma relação com o fogo. Então, o Brasil hoje, ele é coberto, grande parte das áreas, né, que são, de vegetação nativa no Brasil, tem são consideradas sensíveis ao fogo. E o que quer dizer um ecossistema sensível ao fogo, né? Quer dizer que é um ecossistema em que o fogo ele não faz parte naturalmente do processo evolutivo daquele ecossistema. Então, exemplos, né, essas florestas tropicais úmidas, então, tanto a Amazônia quanto a Mata Atlântica, né, são ecossistemas onde o fogo, naturalmente, ele não está ali promovendo a capacidade de restauração daquele ecossistema ou a capacidade de uma espécie brotar depois de um fogo, né? Como, por exemplo, a gente tem alguns tipos de fitofisionomia, algum tipo de ecossistemas dentro, por exemplo, de uma savana, como o Cerrado ou do Pantanal, etc. Então, a gente vai estar falando sobre isso, a gente vai estar falando sobre o quanto que um incêndio florestal na floresta amazônica, que deveria ser um ecossistema que consegue agir como uma barreira efetiva, né, para aquele fogo não entrar na floresta, não está conseguindo fazer isso. E quais são os impactos que isso leva, né? Então, para vocês terem uma ideia e falar aqui rapidamente, só porque a gente está mencionando, né, as coisas que vão ser passadas no curso, é que uma vez que um incêndio, né, uma vez que o fogo, ele ultrapassa aquele limite que foi, vamos dizer, colocado intencionalmente ou para renovar um pasto ou no processo de desmatamento, né? Se aquele fogo escapa daquela área e entra na floresta, a floresta vai estar, primeiro, ele vai conseguir entrar porque a floresta vai estar mais seca,
né? Vai ter alguma condição daquele fogo entrar. Uma vez que ele entra, ele não é um fogo alto, ele vai ser um fogo baixo, né? Mas é um fogo altamente danoso para aquele tipo de vegetação ali, porque as espécies, elas não estão, por exemplo, as árvores da Amazônia não têm casca grossa, elas não são adaptadas a ter esse tipo de distúrbio natural, né? Então elas vão morrer e quando isso acontece, você tem ali tipo uma árvore grande caindo na floresta, derruba outras árvores, gera umas condições muito mais propícias para novos incêndios. E aí sim, esses novos incêndios eles vão ser muito mais catastróficos, né? Porque vai ter mais material combustível, o dossel vai estar, né, mais aberto, e aí a gente vai ter uma possibilidade maior de, de um incêndio mesmo catastrófico, né? Um incêndio de copa pode acontecer. Então, isso reflete nos números que o André apontou, né? Em 2024, nós tivemos uma das maiores áreas queimadas registradas em floresta, né, na Amazônia. E para vocês terem uma ideia, isso foi muito mais do que queimou no Canadá inteiro. Só as florestas da Amazônia, né, muito mais do que queimou nas florestas do Canadá, por exemplo, que é dominada por um ambiente que vamos dizer, adaptado, né? Que as florestas são adaptadas ao fogo. Bem mais do que queimou nos Estados Unidos inteiro. Então, isso são números muito impactantes e a gente também vai falar, vai ver, entender essa magnitude no curso. Então, André, não sei, eu acho que para começar, né, a gente pode deixar aí para que os outros também comentem. E só dando aí um gostinho do que pode vir, né, com o curso, do que virá com o curso, na realidade, e sempre nessa perspectiva de a gente dar muita informação para a tomada de decisão, que é onde a gente quer chegar com o final do curso. Obrigada. Muito legal, Anne. E, assim, realmente. Bom, primeiro, eu me esqueci de falar logo no começo que a Anne é a coordenadora também pedagógica, junto comigo, dessa jornada. Então, também é uma honra, uma alegria, Anne, você estar conosco, né, dar uma credibilidade aí, você que tem esse histórico de aproximadamente uns 30 anos, né, talvez um pouquinho mais, né, mais ou menos assim como eu, na agenda do desmatamento eu tenho, você tem na agenda dos incêndios. Eu sou um aprendiz aqui com você. E um dado importante que tá dentro disso que você falou, o que queimou de floresta na Amazônia em 2024, né, segundo semestre de 2024, corresponde a 10 vezes mais o que desmatou, o que teve de desmatamento. É que apenas parte disso colapsou efetivamente a floresta. Uma parte degradou e aí entrou nos índices de floresta degradada. Agora, tem lugares em que o incêndio foi tão forte, que simplesmente a floresta desapareceu praticamente, né? Então, aí esse percentual do que queimou entrou como desmatamento e não como degradação florestal. Então, realmente foi muito crítico, né? E nós vamos aí, ao longo dessa jornada, acho que é importante também lembrar, que não é apenas uma jornada para trazer informação, conhecimento e também sabedoria, porque as pessoas que vão falar são pessoas que têm aí no mínimo 10, 15 anos de experiência prática, além de alguma pós, mestrado, doutorado, etc. Nós vamos também nos dividir aí em grupos para olhar para determinados territórios e pensar propostas de manejo integrado do fogo para algumas regiões. Então é muito importante também que as pessoas que estejam aí se inscrevendo tenham algum vínculo territorial para a gente poder qualificar isso e trabalhar juntos e escolher alguns territórios para elaboração de planos. Só para vocês terem uma ideia, ontem aqui no Ministério fiz uma reunião aqui, nós estamos tentando catalisar 250 milhões de reais para a elaboração e implementação de planos de manejo integrado do fogo no nível local, municipal, subregional, a partir do ano que vem. Então, parte desses planos que a gente vai começar a elaborar aqui podem se desdobrar no desenvolvimento efetivo de planos com recursos no âmbito das políticas públicas. Então, vai ser bem interessante esse exercício. E aí eu já passo, então, para a Fernanda Cabral, saindo desse panorama mais geral, mais amazônico, mais amplo, para um panorama mais local, porque tudo isso, eu brinco aqui, brinco, mas eu falo sério, né?
que a única coisa que apaga fogo de cima para baixo é chuva, aviões, aeronaves, o Exército, o IBAMA, o ICMBio ajudam cada qual nos seus territórios. Mas ali no nível local, ali lá onde eu moro em Piracicaba, lá em Piracaia, lá, enfim, no Xingu, enfim, num assentamento no meio da Amazônia tal, o desafio e a solução tem que ser construída de baixo para cima. E por isso a gente trouxe a Fernanda, que está fazendo um trabalho bem interessante no município aqui não, né? Eu estou em Brasília, mas lá em São Paulo, numa região também importante, com áreas de proteção ambiental, né? Áreas de produção de mananciais, né? Áreas rurais e tal, que é o município de Piracaia. Fernanda, com você, aí traz um pouco dessa sua experiência para nós. Boa. Muito obrigada, André, pela generosa, inclusive, apresentação, assim, falar revolucionando, eu me sinto até honrada, porque a ambição é grande dessa forma mesmo, né? Construir política pública local de resiliência climática para enfrentar essa realidade de incêndios florestais cada vez mais frequentes, cada vez mais severos e imprevisíveis, porque como, né, a Ana explicou, a floresta úmida, que é o nosso caso aqui, um território de Mata Atlântica, que deveria também conter, já não contém necessariamente. Então, áreas que antes não pegavam fogo, estão pegando fogo, já é efeito da mudança climática que a gente sente aqui, e um grande motivador para esse trabalho começar. Então, eu sou Fernanda Cabral, eu vivo aqui em Piracaia. Piracaia é uma cidade, em São Paulo, que é na região do Sistema Cantareira, então é uma cidade manancial, aqui tem duas represas, inclusive uma delas, que é o Reservatório do Cachoeira, já está toda dentro da nossa cidade, e o entorno desse reservatório é a área no Cantareira com maior recorrência de incêndio florestal. É uma área super estratégica, é uma área que tem ainda parte remanescente de vegetação, mas também uma área que tem muito investimento de reflorestamento, e Piracaia tem essas parcerias, um esforço de reflorestamento aqui importante, justamente pela vocação do município como produtora de água. E a gente está aqui numa região de um território muito grande, de 385 quilômetros quadrados, que eu tive recentemente com colegas do manejo integrado do fogo do Mato Grosso, da Amazônia. Aí eu fiquei até constrangida de falar que Piracaia é grande. Mas aqui, para os parâmetros da região, é grande, tem 30 mil habitantes, então é uma área rural muito extensa. E dentro do que a gente tem de equipamentos, estrutura, recursos, desde orçamento até pessoal, para fazer aí uma primeira resposta, um combate até pouco tempo atrás, né? Até, por exemplo, 2024, quando a gente assistiu alarmado essa situação que nos atravessou a todos de forma diferente, mas que foi já um prenúncio do que pode estar por vir, né? Ali foi muito visível, na época eu era presidente do Conselho do Meio Ambiente aqui, como que a gente precisava ampliar as nossas capacidades de ação, tanto preventivamente quanto de resposta, porque se tudo pegando incêndios simultâneos, um corpo de recurso humano que é o mesmo, finito, disputado, quer dizer, é, ali ficou muito visível essa fragilidade. E a partir de parcerias com organizações que já estavam atuando aqui no município de Piracaia, nesses esforços de reflorestamento, organização de sociedade civil qualificada, como a TNC Brasil e a Simbiose, que é uma organização brigadista que já atua muito fortemente também no enfrentamento aos incêndios florestais. Quando teve a mudança de gestão no início do ano passado e eu assumi esse trabalho de assessora de desenvolvimento urbano com um foco tanto na compostagem municipal quanto na prevenção e combate a incêndios florestais, foi com esses parceiros que a gente foi, então, entender, a partir da intenção do município, do compromisso de focar nessa prevenção e nesse enfrentamento de uma forma prioritária, qual seria a forma de fazer isso? E aí a gente foi entender que existia a Política Nacional de Manejo Integrado como uma novidade ótima, uma novidade aparentemente cultivada ali de uma militância também, de um processo de entendimento longo da própria comunidade do fogo e que vinha com essa abordagem, então, de que não mais a gente vai falar de fogo zero e a gente vai entender que o que a gente quer é incêndio zero, a gente quer fogo fora de controle zero, a gente quer zero incêndio florestal dentro do nosso município, mas que o fogo é parte do nosso desenvolvimento, o fogo é uma dessas grandes tecnologias que a gente teve aí, parte dentro dessa nossa evolução,
E a gente entendeu que essa política do manejo integrado do fogo, ela tinha, inclusive, nessa abordagem de considerar os usos culturais, os usos sociais, econômicos, de entender ali, de ir ao encontro da realidade, uma das suas grandes potências. E, de fato, isso tem sido um facilitador do diálogo sobre essa política aqui, porque se a conversa do Plano de Manejo Integrado do Fogo começa nessa conversa das parcerias, a materialização desse plano e a implementação das ações previstas por ele também tem seguido essa mesma toada. Então, para a construção do plano, foram feitos processos de escuta envolvendo sociedade civil, proprietários rurais, defesa civil, outras pessoas da região também, prefeituras, RPPN, os conselhos. Esse processo de escuta foi analisado de forma combinada, com uma análise extensa de dados, olhando para as plataformas aí, números, incidência, recorrência de fogo, combustível, olhando de dados de forma cruzada para criar aí um mapa de risco de incêndio florestal no município de Piracaia. A partir desse mapa foi dividido o nosso município em 5 setores, com diferentes dinâmicas, e a previsão de ações para cada uma delas. Ações que envolvem o monitoramento, a prevenção, também, né, e envolvendo os proprietários rurais, né, e se responsabilizando, inclusive, para a implementação desse tipo de ação, as ações de educação ambiental, que também tem sido uma das fortes, assim, que a gente tem trazido para cá, e também o que pode ampliar a nossa capacidade de primeira resposta e combate, como foi a instalação de um sistema de câmeras de monitoramento e alerta com inteligência artificial para detecção de fumaça, que foi instalado aí no final do ano passado e que agora está nessa fase de refinamento, um treinamento de brigadistas que aconteceu aqui, que capacitou a Defesa Civil de 3 municípios aqui da nossa região. Então, a partir do plano, a gente seguiu implementando essas ações desde o início, através de um grupo de trabalho estabelecido multidisciplinar aqui da Prefeitura, com agricultura, meio ambiente, guarda, a Defesa Civil, ao time operacional, agora envolvendo também educação, entendendo que essa é uma agenda que é transversal também à gestão, que o manejo do fogo, ela é uma estratégia de gestão territorial e que a gente vai olhar para ela para entender como que, nessa intenção de diminuir o risco de incêndio florestal e na intenção de que, quando um incêndio aconteça, ele seja o menos destrutivo possível, a gente possa colaborar agindo sempre que possível de antemão, porque vai ser mais barato, mais seguro e quase sempre mais efetivo, que é o que os dados e as outras experiências apontam. Então, a gente, como município, está em processo também de aprendizado, também criando essas pontes e essas conexões, porque tem sido mesmo através dessa governança e da construção dessas parcerias que a gente está conseguindo ampliar os nossos recursos locais para implementar isso. Então, estou super feliz. A gente, essa semana, por exemplo, está fazendo um processo, começou aqui toda a parte burocrática de um chamamento público para a contratação de uma brigada municipal, brigadistas municipais sendo contratados pela primeira vez, um recurso sendo investido também diretamente nisso, também apoiando brigadistas voluntários. Esse recurso também prevê, por exemplo, o pagamento de seguro de vida para brigadistas voluntários, treinamento para brigadistas voluntários, moradores do município, no sentido também de ampliar essa rede localmente, porque se é de baixo para cima, é também nos bairros, nas propriedades que esse trabalho começa a acontecer, assim como na Câmara, para adequação, de legislação, e aqui entre nós, nessas trocas expandidas. Passo a palavra, obrigada. Muito bom, Fernanda. Gratíssimo aqui pela sua participação também, aí, o teu engajamento, essa tua disposição, né, e dedicação. Assim, acho que esse é o nosso enigma aqui, né? Acho que a grande evolução é a gente trabalhar simultaneamente na mesma equação, governança, planejamento territorial, tecnologia, coordenação e articulação multissetorial, multi-stakeholder, tudo isso ao mesmo tempo, aqui e agora. Então, a gente sai daquela visão, como você mesma lembrou, né, do fogo zero e da preparação para o combate, para uma coisa muito mais sofisticada e, obviamente, muito mais desafiadora, né? Porque, enfim, unir todos, independentemente de classe, cor, política,
setor da economia, né? Onde ambientalista e ruralista têm que dar as mãos, porque os dois só têm a perder, né? Então é um grande desafio. E aí, lembrando que um outro dado interessante, que em 2024 nós tivemos mais de 1.250 mega incêndios florestais no Brasil. Se a gente for falar de foco de calor, incêndio florestal, são dezenas de milhares, né? Mas assim, mega incêndios, que são aqueles incêndios que a gente teve que botar assim, praticamente estrutura de guerra para combater, e na maior parte deles, mais para tentar conter do que exatamente eliminar, porque a eliminação de uma linha de 10 quilômetros de fogo é praticamente inviável, né? Então, assim, 1.250 mega incêndios no Brasil, que foram registrados só em 2024. E aí, nessa onda de buscar fazer essa articulação de governança, planejamento, tecnologia, coordenação, articulação, quero ouvir também o Léo Gomes, que está exatamente fazendo isso numa escala subnacional, numa escala mais regional, não diria local, porque pega aí praticamente todo ou boa parte do bioma Pantanal, né, consórcio de proprietários rurais, articulação com corpos de bombeiros, IBAMA, ICMBio, prefeituras, né? Então, Léo, fala um pouquinho para nós aí dessa sua experiência e o que você traz para nós aí na jornada GEMIF. Maravilha, André. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá. Bom, primeiro cumprimentar todos os presentes, André pela iniciativa, pela liderança, não só no governo federal, mas aqui nessa estratégia de formação de capital humano, né, que é um dos pontos aqui já adiantando que a gente mais precisa avançar no Brasil nos próximos anos. E cumprimentar aí a Fernanda pela experiência em Piracaia, a Anne e o Osmar, que me ensinam tanto aí nos últimos anos, já pelo menos desde 2020, né, que a gente mantém um diálogo muito profícuo e toda a organização do curso. Bom, a minha experiência, a minha grande primeiro curso, digamos assim, de ciência florestal, foi o ano de 2020, né? Operação 2020 no Pantanal. Eu passei umas boas semanas lá no Pantanal Norte, na região de Poconé, na Transpantaneira, rodando, né? Várias áreas também, Serra da Molar, aqui em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Ah, foi o pior ano, né? Com certeza, em termos de área queimada e de provavelmente severidade e devastação do fogo no bioma Pantanal. E de lá para cá, anualmente, eu participo tanto de planejamento operativo e diversas outras ações ligadas à governança do fogo no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Então já são aí 7 anos, né? Na bacia do Alto Paraguai, mas mais especificamente no Pantanal, com mais intensidade aí na atuação do Pantanal. Em 2020, eu acho que foi uma virada de chave, porque acho que nenhuma instituição estava preparada, os IBAMA, ICMBio, e principalmente preparada para a cooperação nesse nível, que realmente um mega incêndio, ou vários mega incêndios, né, concentrados no mesmo território, demandaram, né? A gente não tinha logística, comunicação, articulação institucional, recurso, capilaridade, né, dessa formação e de recursos humanos para enfrentar aquilo. Então, de fato, foi um cenário de guerra, né, um cenário realmente para quem esteve lá é uma coisa inesquecível. E, e atuamos lá na época, via SOS Pantanal, com suporte mais emergencial, né? Então, captando recursos de pessoa física, de empresas, para fazer um suporte emergencial com suprimentos aos combatentes, resgate de fauna, suplementação alimentar e hídrica para fauna, né? Então, você ter a experiência de colocar um coxo, né, desses de gado e ter ali de cateto, queixada, até abelha bebendo água ao mesmo tempo no mesmo coxo. Então, foi realmente uma cena muito peculiar que a gente viveu ali. E de lá para cá muita coisa mudou, né? Nós percebemos lá na época na SOS Pantanal que o cenário dali para frente não seria muito melhor. E assim começaram as primeiras chuvas em 2020, nós decidimos, com uma inspiração aí de figuras do meio, né, que nos ensinaram muito, como Marciúlio, do IBAMA Prévio Fogo, Coronel Paulo Barroso, do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, que nós precisávamos investir em algum programa estruturante para capilarizar essa primeira resposta, né?
monitoramento, vigilância no solo e primeira resposta. Então, todos eram muito enfáticos nesse sentido. Nós depois começamos a entender a experiência de outros países em que isso também se mostrava verdadeiro. E suporte à Brigada de Incêndio Florestal, chamado Brigadas Pantaneiras. Naquele primeiro ano, 2021, treinamos e estruturamos 24 brigadas de incêndio florestal. Grande parte delas, se não me engano, 19 ou 20 eram brigadas novas, e algumas brigadas do primeiro, segundo ano que precisavam de algum, né, um upgrade, né, nas suas ferramentas, na sua formação. Hoje esse programa conta com 29 brigadas de incêndio florestal, elas têm um perfil muito variado, assim, mais ou menos um terço são brigadas privadas, brigadas que atuam em fazendas, geralmente associadas à pecuária, uma pecuária tradicional do Pantanal, turismo. Outro um terço aí estão mais ligados a comunidades tradicionais do Pantanal, indígenas, quilombolas, ribeirinhos. E outro um terço, vamos digamos assim, um pouco menos, brigadas mais com perfil voluntário. O voluntário, pessoas que residem por opção em um ambiente conservado, estão associados são guias de turismo, são residentes em áreas periurbanas, como por exemplo na Chapada dos Guimarães, né? Tem muito esse perfil. Então essa foi a experiência de lá para cá e aí comecei a me aprofundar na governança, participação de Comitê do Fogo, Mato Grosso do Sul, Comife, seminários internacionais, buscar referencial para dar conta desse desafio crescente. E aí cortando um pouco essa cena, em 2021, nós tivemos também incêndios muito desafiadores, já com uma estrutura totalmente diferente, uma articulação muito mais azeitada entre estados, União, brigadas locais. E eu acho que o auge o que veio talvez simbolizar um pouco do quanto que a gente evoluiu nos últimos anos no Brasil no Manejo Chegado do Fogo, na governança compartilhada do fogo, ou governança colaborativa do fogo. A gente pode discutir isso mais no curso, né? São vários referenciais que a gente pode usar para trabalhar essa evolução necessária da política pública. Em 2024, nós tivemos um cenário muito mais desafiador do ponto de vista de escassez hídrica, né? Os modelos aí meteorológicos apontavam um ano significativamente mais desafiador. E se nós tivéssemos a mesma estrutura que tínhamos lá ou não tínhamos, né, em 2020, provavelmente em 2024, alguns modelos indicavam aí pelo menos 50% a mais de área queimada. Então, a gente está falando de um quarto do Pantanal queimado em 2020, imagino que seria talvez 50% a mais do que isso em 2024, e não tivemos. Na verdade, nós tivemos uma melhora, uma redução de área queimada da ordem de 20 a 30%, dependendo do modelo que se usa, MapBiomas, LASA. Então imagina, para quem tem aí trabalha numa ONG, na academia, numa empresa, o que significa melhorar, qualquer resultado melhorar em 20 a 30%, né? Imagina, fala para o Osmar, melhora a tua margem operacional em 20%, né? De um ano para o outro, em 3 anos, né? 30%. É um desafio grande e esse resultado ele se deve a planejamento, à gestão. A gente vê o papel do MMA, né? E o André capitaneando uma série de ações aqui no território de 2024, com a aprovação da política nacional por parte do governo federal, e essa política começa já a descer no solo já em 2024. Então, a articulação entre os estados, investimento dos dois estados, aqui que eu acompanho de perto, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi significativamente maior, e a experiência do privado e do comunitário, né, também privado, terceiro setor, fazendo o seu papel. Então, além dessas 29 brigadas que nós estruturamos, ao todo aqui na Bacia do Alto Paraguai, a gente já registra 72 brigadas voluntárias, comunitárias, privadas, treinadas dentro de normativas estaduais, certificadas, né, monitoradas, integradas ao IBAMA, ICMBio, bombeiros, enfim. Então, existe essa rede de fato. E esse processo vem avançando tremendamente. E mais recentemente, para encaminhar para o fim dessa fala, é um teaser hoje aqui, um trailer, né, do que a gente vai conversar no curso. Mas a gente teve a experiência recente de acompanhar os primeiros planos de manejo integrado do fogo em propriedades rurais do Pantanal, já com resultados concretos em 2024. Em 2024 nós tivemos incêndios grandes aqui na região. Eu estive no chão durante 15 dias no segundo maior incêndio, que foi aqui na região de Miranda, aqui da UANA, 280 mil hectares queimados.
e centenas de homens de operação, 10 airtractors, exército no solo também, todo o esforço de cooperação, e esses planos já mostraram efetividade com redução do material combustível, né? Manejo de material combustível, as queimas prescritas já mostraram algum resultado, então a área queimada provavelmente teria sido muito maior. E aí já encaminhando também para melhorias necessárias, né? Nós precisamos, de fato, fazer com que a política chegue no chão, que os municípios se envolvam mais. A gente percebe um avanço tremendo nos últimos 15 anos desse conceito de manejo de Terra do Fogo nas unidades de conservação, mas isso precisa extrapolar essas fronteiras dos parques, das reservas privadas. Precisa chegar nas fazendas de pecuária, ou de outras culturas agrícolas, precisa chegar no turismo, precisa chegar no município, nas áreas periurbanas. O Brasil já começa a ter incêndio de interface, pelo menos desde 2023 a gente vem observando isso. Precisa chegar no município. A gente tem dois exemplos bacanas aqui na Baixada do Paraguai. Primeiro, Chapada dos Guimarães, um investimento razoavelmente modesto, tem aí um sistema de vigilância com câmera, uma brigada com 5 pessoas da Defesa Civil Municipal, articulação com o bombeiro, com o ICMBio no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, e com pouco recurso, orçamento bem modesto, consegue articular isso com as 11 brigadas voluntárias que estão distribuídas no território, né? Também todas com suas limitações logísticas e de recursos, mas consegue chegar rapidamente, praticamente todos os focos de incêndio, e coordenar isso no nível do município. E Corumbá agora também é um exemplo super bacana que começa com o apoio do Fundo Nacional do Meio Ambiente a fazer um trabalho de referência, treinando as dezenas de comunidades tradicionais aí mais espalhadas, um município de dimensões, enfim, o 10º maior município do Brasil. Então, e que mais queimou nos últimos 40 anos, tentando fazer frente já via Defesa Civil Municipal. Então, precisa avançar, muita coisa realmente melhorou com a atuação do governo federal, dos estados, dos municípios que começam a entrar nesse diálogo, mas a gente precisa avançar em termos de gestão do material combustível, né, extrapolar de novo a fronteira aí das unidades de conservação. Nós temos algumas ilhas de excelência, né, no IBAMA, CNBio, os bombeiros, aí o BEA lá no Mato Grosso, no Batalhão de Emergências Ambientais, mas isso precisa chegar no privado, precisa chegar no comunitário, né, a gente precisa ter isso à disposição no território. E parâmetros objetivos para a gente avaliar isso, metrificar. Então, precisamos falar de severidade, intensidade do fogo, precisamos falar de emissões, redução de emissões baseada em manejo integrado do fogo. Então, precisa avançar tremendamente nessa agenda. Acho que esse curso é um pontapé para quem a gente tem capital urbano distribuído aí no território para fazer acontecer essa política de baixo para cima também. Então é isso, gente. Vou encerrando por aqui, porque o assunto é interessante, a gente vai se empolgando. E tem muita história aí para contar ao longo dessa jornada toda ao longo do ano. Valeu, Léo. Muito grato aí também. Então, para fechar o ciclo, trazendo alguns elementos importantes aí nessa equação, que um deles, e eu venho aprendendo muito com o Osmar a respeito disso, é como integrar software, hardware com peopleware, né? Não adianta ter tecnologia, precisa ter tecnologia, existe tecnologia à disposição, cada vez mais e cada vez, né, com mais inteligência estratégica, né? Mas a gente precisa juntar e unir a inteligência artificial com a inteligência orgânica dos seres humanos e a mobilização, a articulação de capital social, né? Com também uma visão inovadora, assim, empresarial também, né? Então, acho, Osmar, você traz aí elementos importantes que unem, né, pesquisa, inovação, tecnologia com essa sensibilidade comunitária. Fala um pouco aí da tua visão. O Osmar também faz parte da turma lá da 1,5 Grau, que é uma startup super bacana aí que está revolucionando também, né, esse mercado, né, de sistemas de monitoramento, acionamento, né, com resultados aí bastante expressivos. Vamos lá, Osmar, é contigo aí. Grato aí por estar com a gente aí também. Valeu, André. Obrigado aí a todos. E é isso, né? Eu acredito que o Léo trouxe um ponto relacionado a essa parte de fragmentação territorial, né? Acho que a gente fragmenta o território, a gente só não combina com o fogo, né? A gente só não explica para ele que a área tal é de instituição X, a área Y é de instituição tal. Então, acho que esse é o primeiro
é um passo também importante, porque o fogo pode ter uma agenda unificadora na polarização, porque vai queimar o ambientalista, vai queimar o ruralista, vai queimar todo mundo, vai queimar a casa, vai queimar quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Então, o fogo, apesar de ele ser ele, como diz o ditado, né, um excelente servo, um péssimo mestre, eu acho que ele é um professor também ao mesmo tempo. Ele ensina a gente o que a gente tem que fazer, né? E vindo do mundo de tecnologia, a gente vê muita empresa de tecnologia que lançou a solução que vai salvar o mundo, né? Então, tem essa coisa o tecnofuturismo, né? Essa dependência onde uma tecnologia vai ser a bala de prata que vai salvar não só a gente do incêndio, mas do clima, de tudo mais. Isso é bem perigoso, né? A gente apostar em bala de prata, porque bala de prata muitas vezes vira uma roleta russa, né? A única bala que você tem pode ser o tiro pode sair pela culatra, né? Então eu olho para a tecnologia como ferramenta. A tecnologia é uma ferramenta, assim como a capacidade de resposta, assim como a articulação social, a articulação intersetorial, assim como tudo que traz um termo novo que eu achei muito interessante, que é a arquitetura de resiliência, né? Você tem uma arquitetura, é um design, é multissetorial, instituições, né? Então são os bombeiros, a comunidade, o setor privado, né? E eu acho que essa arquitetura, além da arquitetura prática do dia a dia, como se organiza, eu acho que tem a arquitetura financeira, né? E hoje, normalmente, os recursos, eles saem de uma fonte única para o fogo. Normalmente, os incêndios, os recursos vêm do Ministério do Meio Ambiente, mas e normalmente, num país tão grande, tão vulnerável quanto o Brasil, os recursos nunca são suficientes. Mas quando acontece o desastre, os recursos vêm e são recursos de emergência que saem de outros ministérios, né? Sai da saúde, sai da educação, sai do mapa, sai da agricultura para tentar resolver um problema. Mas esse fogo ele também vai afetar esses ministérios depois. As pessoas vão ficar doentes, as plantações vão ser queimadas, né? A gente vai ter um problema no país, então a gente vai girando uma espiral que ainda olha muito para a reação, né? E na capacidade de resposta, mas a gente deixa de olhar para como o risco se constrói. E o risco se constrói não só com fatores de solo, existe a vulnerabilidade e a exposição. Então, isso vai construindo. Então, se eu começo a avançar em uma área de floresta, com um bairro, casas, e eu não preparo esse território, vou ter um grande risco no futuro nessa área. Então, como é que a gente estrutura essa questão e a gente enxerga, né, o fator causal do incêndio, né, no fogo, a gente tem ainda no Brasil, né, Anne, você pode até me corrigir, mas muito pouco ignição natural, a gente tem aí fatores tecnológicos, então romper uma linha de transmissão, uma máquina deu faísca, e os fatores antrópicos de mau uso do fogo, pirotecnia mesmo, alguém vai lá e põe fogo, e também esses outros fatores mais do mau uso do fogo. Então, isso tudo, quando a gente olha para o fogo, ele não tem um fator só, né, antrópico ou fator tecnológico, ele é multicausal. Então, o fogo tendo um problema multicausal, ele tem que ter uma aproximação também com uma visão ampla desse problema, interligada tanto na arquitetura da resiliência, quanto na arquitetura financeira, porque senão tudo que a gente está fazendo, eu me incluo nisso, a gente está fazendo uma resiliência aleatória. A gente está fazendo uma coisa que está um grande sucesso lá na área da Fernanda Piracá, que sucesso, mas legal, mas e no outro lado do morro? Como é que tá? Não, tá queimando para caramba. Então a gente não resolveu o problema sistêmico do fogo. E eu acredito que esse momento, o Brasil, né, eu lembro que em 2019 ainda existia a discussão, devemos ou não usar fogo? Então brigavam lá quem aplicava o fogo e os bombeiros falavam, não, isso é ruim, isso é péssimo, fogo zero. Aí, depois, na segunda wildfire lá de 2023, falava assim, não, legal, a gente precisa usar o fogo, mas como a gente vai usar o fogo? Então, acho que a discussão ela começou a entrar num eixo que, assim, a gente sabe que a gente tem que usar, a gente tem que trabalhar nessa resiliência ao longo do tempo, mas, e que hoje é um fato, a ciência provou, então já não tem muito mais essa discussão se a gente deve ou não usar, mas em que contexto a gente vai usar esse elemento. Então, eu acredito que, voltando assim para a tecnologia, né, o que a gente tentou traduzir hoje no que a gente faz é trazer os pilares para dentro do software que chama Pantera. Então, a parte de prevenção, a parte de detecção, que tem as câmeras e tem satélites, a parte de resposta e governança, que para mim é onde
o Pantera, eu chamo de Pantera plataforma social, porque é onde vão estar os vizinhos, onde vão estar os onde vão estar os pontos de água, as rotas, e é tudo isso, porque muitas vezes não adianta nada eu detectar um incêndio muito rápido como o sistema tem um modelo muito avançado, né? A gente está aí com quase 40 milhões de hectares sendo monitorados, quase 20 milhões de hectares com câmeras, e tem mais de 300 mil detecções, 20 mil modelos treinados, então o sistema está muito eficiente, de dia, de noite, mas não adianta nada só o sistema detectar rápido e ser mega eficiente se eu não tenho uma brigada preparada para atuar dentro de um raio de ação, uma capacidade de chegar dentro desse raio em um determinado tempo que vai diminuir a exposição e a vulnerabilidade. Então, eu acho que a grande oportunidade nossa aqui hoje, e eu acho que o Brasil ele deu um salto, né, nesses últimos anos, com o manual da ABNT de combate ao incêndio florestal, com as leis agora de manejo integrado do fogo, e eu acho que esse curso, né, ele vai afunilar tudo isso, e a gente tem que desfragmentar o fogo, né? Tanto para quem já é o praticante, então como é que a gente traz para a mesma agenda? Como é que a gente, todos os termos que a gente está utilizando, será que a gente está usando termos diferentes para falar da mesma coisa? Será, o que a gente está usando para medir o impacto? Se a gente quer dinheiro de fundos perdidos, o que esse fundo quer de volta? Que tipo de dinheiro, que tipo de moeda de troca? Então, dado, que dado a gente vai dar? O que a gente quer colher? Né? E fechando a minha fala, uma coisa que o Léo trouxe, que eu acho que é interessante, Léo, em 2024, a gente ainda teve uma redução no Pantanal, né, na área do projeto nosso lá, que é uma área de 2,5 milhões de hectares, isso falando dentro da área do projeto, tá, pessoal? Principalmente Anne, tá? Não estou pegando só do Pantanal inteiro. Mas dentro da área do projeto, comparado a 2020, teve uma redução de 40% de área queimada. Porém, teve 40% a mais de emissão. Então, é uma coisa que a Fernanda falou, o fogo está mudando de lugar, o fogo está queimando onde não queimava. Porque quando você pega 2020, queimou um monte de pasto, quando você pega 2024, queimou muito material alagado, matéria alagada, né? Então, ou seja, como é que está sendo essa dinâmica do fogo? Que apesar de 40% a mais, emitiu 40% a mais do que 2020. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios e a gente tem que também trabalhar no fogo como uma agenda unificadora, né, de reconexão entre para a gente resolver problemas reais no país e parar de resolver problemas imaginários que a gente fica se degladiando. Então, o fogo vai afetar todo mundo e é uma oportunidade também não só ambiental, mas é uma oportunidade social, um experimento humano nosso aí. É isso, pessoal. Muito bem, Osmar, também gratíssimo aí por tua apresentação, tua experiência nessa agenda que vem trazer para nós aqui um olhar bem importante, interessante, unindo essa coisa da tecnologia, da inovação, com o que já vem sendo feito no campo da mobilização dos diferentes atores aí. Acho que o Léo trouxe um elemento fundamental, que é essa coisa de expandir as ilhas de excelência, né, para as áreas rurais. Acho que a Fernanda trouxe também esse elemento importante, que também foi falado pela Anne, de trazer as prefeituras, o poder local como ente catalisador, né, dessas iniciativas, né? E acho que a Anne também fazendo essa provocação mais ampla aí para um olhar mais panorâmico para a implementação da política como um todo no bioma, e esse olhar também, né, de como é que a ciência está olhando em perspectiva a evolução e o desafio, né, como um todo da implementação dessa política. Amigos, nós fechamos o tempo aqui, já deu 1 hora de conversa, e o nosso compromisso é com 1 hora de conversa, até para não nos alongarmos muito, porque nós vamos ter 52 horas de conversa ao longo do ano sobre este assunto, com vocês e com outros atores super relevantes aí, professores, professoras. Vai ser realmente uma jornada super especial, quero aprender muito com todos vocês e, na medida do possível, também compartilhar um pouco da nossa experiência aqui, né, de quem está liderando essa implementação no nível nacional. E eu pergunto aí, Mani, temos alguma informação em relação à data de inscrição? Porque nós estamos na boca de encerramento do prazo, eu tô querendo abrir, ampliar aí esse prazo de inscrição, né? Sim, André, a gente jogou uma semana para frente, então as inscrições vão até o dia 23 de março e a nossa aula inaugural é dia 31 de março.
E as pessoas, depois de fazerem a inscrição, tem o período de avaliação, né, para serem aprovados ou não. E aí a gente está dando o prazo de matrícula até o dia 6 de abril, que é um dia antes da nossa segunda aula. Então a gente vai ter essa primeira aula aberta para os aprovados todos, né? E a matrícula o pessoal pode fazer até o dia 6. Então, até dia 23 de março, as inscrições vão estar abertas. Prorrogamos aí a seu pedido uma semana para frente as inscrições, tá bom? Tá ótimo. A gente está assim, nós nos programamos para fechar uma turma com 100 pessoas, 100 profissionais. Nós já estamos aí com 120 inscritos, né? No mínimo 50 bolsas, mas muito provavelmente a gente vai ampliar o número de bolsas, mas também assim com algum critério, né? A gente às vezes vê gente com boa vontade de fazer um curso, mas assim ligado a uma empresa, com tal, aí a gente está priorizando, obviamente, que bolsas assim para quem apresenta alguma necessidade, alguma demanda, alguma carência, né? Mas nós vamos olhar com critério, então preencham bem lá todos os campos. Um deles é a justificativa, caso você queira pedir uma bolsa ou uma meia bolsa, né? E eu estou com uma expectativa muito legal dessa jornada. Temos um grande desafio que depois eu vou compartilhar com vocês aí, Anne, Léo, Osmar, Fernanda, que é assim, nós vamos ter gente do Brasil inteiro. Aliás, até gente de fora do Brasil, provavelmente, né? O primeiro desafio vai ser como é que a gente agrupa esse pessoal em 10 territórios, entendeu? Então, nós vamos ter que escolher territórios prioritários e ter boa vontade de pessoas que eventualmente vão ter que contribuir, né, com a construção das propostas para territórios para os quais elas não estão necessariamente conectadas, mas a jornada é para que a gente compartilhe essa experiência de construção de uma coisa concreta. E eu digo de novo aqui, publicamente, que o meu compromisso, e certamente também é o da Anne, de todos vocês, é depois, com a formulação dessas propostas, a gente buscar viabilizar a implementação delas, pelo menos algumas delas. A gente já está com alguns apoiadores aí interessados em bancar a implementação em alguns territórios, né? Vamos buscar parceiros e aqui também, no lado do Ministério do Meio Ambiente, estamos buscando ampliar a oferta de recursos no âmbito do Fundo Nacional de Meio Ambiente para que a gente possa também, né, depois dar consequência, desdobramento prático para essa iniciativa. Então, ao mesmo tempo, é formação, capacitação, compartilhamento de informação, formação de rede, pessoas vão se conhecer, compartilhar informações. Aliás, aqui já no chat já teve coisas interessantes aqui, o pessoal já compartilhando, né? O Osmar já está querendo ir lá para Piracaia, porque eles trabalham também com a simbiose. Então é isso, quer dizer, o processo dessa jornada é a gente se aproximar mais e fortalecer essa rede, que já existe, né? Não estamos criando uma rede, ela já existe há muitos anos. Então a ideia é a gente se juntar, fortalecer essa rede, gerar iniciativas concretas, ampliar o potencial dessas iniciativas e tornar o Brasil, né, um país, um território resiliente ao fogo, em não mais do que 1 ou 2 El Ninhos, porque não é brincadeira, né? O que vem por aí. Então, vamos nessa. Gratíssimo a todos vocês, gratíssimo à nossa equipe aqui, Mani, Ana, Larissa, Ilana, e vamos aí à nossa primeira jornada GMIF, Governança e Política pelo Manejo Integrado do Fogo, vai ser muito legal. Abraços a todos e todas. Bom dia.